Tudo bem? Olá, Centelista, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar aqui nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos no capítulo 1. E hoje eu vou fazer dois tópicos juntos, porque estão interligados para a gente terminar esse primeiro capítulo, tá? Então, o primeiro é sobre uma mensagem de Fénelon, de 1861. E aqui ele traz algumas informações interessantes. Então, ele diz assim, olha que legal. Com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. O homem estava sem essas, como podemos dizer, essas revelações amorosas, Essas revelações amorosas que Jesus trouxe, trazendo o conceito de que Deus é um Pai bondoso que está no céu e que nos ama profundamente, E quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu esta última, e o mundo perdeu-se novamente. Olha, veja só, essa mensagem é de 1861. Será que tem algum reflexo em 2025? Olha que interessante. E ele segue, Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Isso porque nós estamos continuando naquele capítulo, que fala das revelações da ciência junto com a religião. No caso, com a espiritualidade, A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que de material. Aí ele vai seguindo aqui, dizendo que nós deveremos nos preparar porque há um momento de transição. Então você veja que a natureza não dá salto. Ele está nos dizendo isso em 1861. E nós estamos nesse momento de uma forma bem mais marcada agora, 2025. E será que nós já estamos preparados para isso? Será que nós já conseguimos nos conectar com os ensinamentos do Mestre Jesus, com a luz? Ou a gente ainda está ligado na treva, está ligado no materialismo, está ligado nessa vida como se fosse a principal, a mais importante, É interessante a gente pensar que tanto tempo se passou e não nos parece que houve muita modificação, não é mesmo? Muito bem. E aí ele vai dizendo que os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo, eles são o símbolo da fidelidade do devotamento. Olhem e marchem para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Nós vamos estudar isso lá no Livro dos Espíritos, mas já estudamos no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no ESD, que as leis divinas, que são as leis que foram criadas por Deus, ou seja, criadas pela inteligência suprema, então leis perfeitas desde a sua criação, e por isso imutáveis, porque já nascem perfeitas. Entre elas, há a lei do progresso, e o progresso em tudo, o progresso em nós, espíritos, o progresso na criação dos mundos. Então, a lei do progresso, ela é uma lei divina, ou seja, não adianta lutar contra o progresso. Precisa utilizar o progresso de forma adequada. É o que tanto se fala hoje, inteligência artificial. Mas olha, pode acabar o mundo com isso, pode aquilo. Olha, não é a inteligência artificial o problema, é o que se faz com a inteligência artificial. Se você utilizar as coisas de forma adequada, Vocês não sabem que Deus é a inteligência suprema? Então, se a gente tem acesso a essas informações, essa capacidade de desenvolver essas coisas, elas têm um potencial maravilhoso. O problema nosso é que nós não estamos ainda, infelizmente, evoluídos moralmente para poder aproveitar isso da melhor maneira possível. Mas aqui ele dá um exemplo da formiga ou do grão de areia, que às vezes a gente se coloca numa posição tão pequena e fala, nossa, mas como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Faz sua parte, cada um faz o seu. Ou seja, se melhora moralmente, através do exemplo, a gente modifica o meio. Esse o exemplo que ele está dando aqui. E aí ele traz pra gente, e por isso a continuação, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é principalmente da Igreja Católica, ele então, no Espiritismo, ele realmente dá muitas mensagens, ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que existem inúmeras mensagens dele, E aqui não há nenhum demérito, ou agora ele sabe a verdade, nada disso.
Na realidade, ele já tinha um conhecimento até onde era possível, né? E com o desencarne, com a percepção, né, das outras coisas que existem, ele se complementa, né? Então, Santo Agostinho, ele é um exemplo incrível para nós. Nós vamos ter muitas passagens dele, ou seja, ele fez o trabalho dele, ele foi até onde ele conhecia, depois aprendeu coisas novas e trouxe para nós. Olha, gente, nada que hoje nós podemos dizer, vamos dizer, temos a certeza absoluta de que há inúmeras estrelas e planetas. Hoje nós temos. Por quê? Porque temos a capacidade, através da ciência, de verificar isso. Mas isso poderia não fazer muito sentido na época de Copérnico, não é mesmo? Então, assim, nós temos sempre e vamos ter sempre verdades relativas, principalmente no quesito da ciência, né, do cosmos. A gente sempre vai saber o que nos foi dado a saber naquele momento da criação com aquilo que nós tínhamos. Então é natural que nós vamos, por natureza, desencarnar e voltarmos, quem sabe, a uma terra já regenerada mais para frente. E muitas coisas que hoje, né, nos causam espanto vão ser coisas do passado, vão ter coisas mais modernas. Né? Vocês imaginam? É fácil a gente pensar, não precisa ir longe. Né? Quando iniciou-se a fabricação dos carros. Nossa, que demais, né? Então, em vez de usar um animal, eu vou usar um carro, que até por uma brincadeira, né? Se diz que a potência do carro é não sei quantos cavalos, né? Fazendo referência aos cavalos, à força que aquilo tinha. Então, você pega os primeiros carros, que naquela época devia ser o máximo, né? Você quer viajar num desse? Eu não quero. Muito obrigado. Né? Sem ar-condicionado, sem todo o luxo de hoje. Você imagina que um homem daquele tempo, naquele momento, poderia imaginar que hoje nós temos carros elétricos? Por exemplo, né? Então, assim, a ciência, essa percepção da ciência, ela vai estar relacionada ao momento cultural, ao momento da criação, ao momento que nós temos a inteligência suficiente para. Mas, aí vem o X da questão, a moral não. A moral hoje é a mesma. É a mesma. É a mesma que Jesus, é a mesma, lá de trás, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos. Então assim, não muda. Não matar é não matar nunca. Né? Honrar pai e mãe sempre. Não desejar as coisas do outro, desde sempre. Isso não muda. Isso não muda. Vem Jesus e fala, olha, perdoar. Perdoar quando? Sempre. Perdoar sempre. Compreender. Auxiliar. Respeitar. Consolar. Agir positivamente. Tudo isso a gente já sabe, não é diferente. E olha, a gente pode vir muitas vidas para frente, não será diferente. Porque essas são leis de Deus. Lembram-se? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Já nasceu perfeita. Não muda. Não muda. Então que nós tenhamos olhos de ver e observar que aquilo que nos cabe fazer, e se cada um fizer o seu, dá 100% bom, é evoluirmos moralmente. Cada um faz o seu trabalho de autoconhecimento, vê onde não está lá essas coisas e vamos trabalhar. Vamos trabalhar e aproveitar que esse momento vale mais. Vale mais na eternidade, porque nós estamos passando por provas, né? Porque expiação é uma coisa, prova é outra. Nós estamos passando por provas agora, ou seja, oportunidades de evoluirmos mais rápido. Então vamos aproveitá-las? Convido a vocês todos a fazerem isso. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!